em uma situação bem complicada, de conflito. Nessa região aqui de mata, essa região que... Olha as balas aí, ó. Ó, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai acabar. O presidente é conivente com o tráfico. Não é conivente, não. Conivente com o tráfico. Amigo de... Ordem e progresso. É o que está escrito nessa bandeira tão linda, tão maravilhosa, que aqui está pendurada, meu irmão. Ordem e progresso. Aonde estão nossas ordens? Aonde está o progresso do nosso país, desta nação tão linda, tão maravilhosa e tão amorosa? Aonde está a ordem? Aonde está o progresso do nosso país, da nossa nação? Você já tem se perguntado isso? Você já imaginou o que nós estamos vivendo no nosso país, Brasil? Uma terra tão rica, tão maravilhosa. Uma terra a qual o nosso Deus tem um cuidado, um carinho tão especial. Uma das maiores nações vista por o mundo aí afora. Mas aonde está as nossas autoridades? Aonde está o poder do nosso governo, independente do país? Aonde o nosso país veio se perder diante de décadas e décadas. Infelizmente, o homem se deixou se corromper, o homem se deixou se levar pelos seus interesses próprios, pelas suas opiniões, pelas suas arrogâncias, a sua soberba, o seu egoísmo, e aonde viemos chegar, infelizmente. É triste falar isso, mas eu tenho que falar. E veja que situação, onde nós chegamos. Quem era para controlar, quem era para dominar, quem era para dar bom exemplo, infelizmente, a cada dia estamos se decepcionando com essas atitudes das nossas autoridades. Eu vou liberar esse vídeo aqui e eu quero que você juntamente comigo analise. Infelizmente, o nosso Brasil está em caos e você, como cristão, como servo de Deus, precisamos se colocar na posição de Deus, precisamos se comprometer mais com a palavra de Deus e pedir a providência, a justiça, o poder de Deus, a visita da justiça de Deus sobre a nossa nação, o nosso país, Brasil. Veja só. Ditador, amigo do Maduro, amigo do Maduro. Esse é o nosso país que nós estamos vivendo, onde poderiam dar bons exemplos, onde nós, infelizmente, era para admirar, mas isso aí é brigas, interesses. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país, exatamente isso, porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635
impedindo a segurança pública de fazer a operação policial que estão dentro da favela. Preparados e nesse tempo, lá obviamente, dentro. que aconteceu, Eu não estou criticando se armaram, o que ele está falando. Eu estou criticando aqui a conduta, pra agora, o comportamento. Quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados. E ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As Forças Armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver a Bahia, infelizmente, das cidades... Meus amados, veja bem o que eu quero levar aqui para você, o que eu quero trazer para você aqui neste momento. Eu não estou aqui para criticar esse deputado que chama Nicolas, Nicolas Ferreira de Oliveira, né? O Nicolas Ferreira, todo mundo sabe que desde 2023 ele foi eleito ali como deputado. E ele foi não tem essas bagagens vamos dizer assim, no meio político. Lógico, é uma pessoa formada, todo mundo sabe que para estar lá não é qualquer uma pessoa, né? Mas assim, eu falo pela conduta, o jeito deles se posicionar. Ah, Marcelo, mas você gostaria então que ele falasse manso, que falasse com toda delicadeza? Não, não estou falando a respeito que a pessoa tem que falar com delicadeza, com, sabe, igual até ele menciona aí, com palavras fofinhas. Não, não estou falando nada disso. O que eu estou questionando, o que eu falo a respeito é que se realmente... Será que tudo que este homem está falando aí, ele está falando ali... se preocupando com a sociedade, ou será que é mais um? Não estou julgando, irmãos, eu espero que você pense comigo aqui, eu espero que você tenha a mesma linha de raciocínio, porque infelizmente nós estamos cansados de tantos políticos, tantas pessoas que entram aparentando que está tomando as dores do nosso país, as dores da nossa nação, que está de fato ali, né, se preocupando com as pessoas, e depois infelizmente a gente acaba sendo decepcionado, né? Não vou falar outra palavra aqui. Nós acabamos ficando decepcionado com os tipos de conduta ou depois com o que aparece lá na frente a respeito dessas pessoas. Então ele começa a esbravejar, falando, né? E são coisas que aqui, o que ele está falando, eu não tiro a razão dele, mas eu peço muito a Deus que realmente ele seja uma das pessoas, que ainda existe pessoas sérias, meus amados, dentro da política. Quem sou eu para julgar? Eu sei que tem homens, pessoas que gostaria de que as coisas mudassem, mas não vai adiantar. Como você vai ver nesse vídeo aí, não vai adiantar, povo, não vai adiantar, minha gente, sair derramando sangue, isso aí não vai adiantar. É que essas pessoas que estão no poder, no cargo, né, eles vão falar, não, mas porque o próprio Deus, eles condena esses tipos de pessoas que até mesmo, né, causa prejuízo à sociedade, tira a vida do cidadão do bem, vai começar a argumentar, não, mas porque também Deus, ele é amor e é justiça. Meu irmão,
Hoje nós não vivemos mais contra o sangue. Hoje nós não combatemos a carne. Nós não lutamos hoje contra o ser humano, o próximo. Nós sabemos que se o povo de Deus se unir, se a igreja se unir em oração, buscar um pouco mais, e se dentro da política... E se dentro da política, essas pessoas, como foi naquela época dos reis, entende? Ah, Marcelo, mas naquela época dos reis, aí é que eles mandavam matar mesmo. Mas, meu irmão, eu vou falar uma coisa, naquela época não tinha um reinado que ali não tinha um temor de Deus. E todos aqueles que fizeram coisas fora da ordem de Deus, fora da ordenança de Deus, pagou um grande preço, infelizmente. E os nossos políticos, às vezes, as atitudes que eles tomam, falando que está lutando em prol do cidadão, não é a maioria das vezes em prol do cidadão, é em prol dos interesses de poderes para cada um deles. Entende isso que eu estou falando? Então, assim, é legal ver ele debatendo, falando, questionando, falando sobre o cidadão do bem. Isso é muito bom, meus amados. Mas se o político largasse a mão do egoísmo, da soberba e pedisse direção a Deus dentro dos seus cargos e se aliasse, irmão, mas vai misturar religião com política? Meu irmão, a política existe em todos os lugares. Dentro da minha casa, dentro da sua casa, dentro das empresas, em todos os lugares existe política. Dentro de uma instituição evangélica, existe a política deles. Existe a Constituição, existe o Estatuto, que isso, juntando tudo, torna-se o quê? Uma política. Querendo ou não, é uma política. Existe política dentro da igreja. Eu não sei se você vai conseguir me compreender a esse respeito. Existe política dentro da igreja. Só que, lógico, tem a sua política, né? Cada um tem o seu grau, tem a sua bandeira, cada um tem o seu segmento de como reger aquela política dentro de cada constituição ou de cada ambiente, vamos dizer assim, não é verdade? Então, assim, se eles educasse, né? Se a política, se os governos, se os deputados, se os presidentes investissem nas prisões, como nos Estados Unidos e como em outros países, as pessoas que fossem para dentro de uma cadeia, eu não sou contra, tem que combater o crime. E aqueles que não se rendem quando vai de encontro com a polícia, infelizmente, ou ele vai perder a vida ou a polícia vai perder a vida. Então, assim, o policial, ele está preparado para defender a sociedade. Eu não sou contra, meu irmão. Eu não estou falando, levantando bandeira aqui contra pessoas que estão no mundo do crime e nem contra pessoas da política. Eu estou falando que a luta não é contra a carne. A luta não é contra o sangue. É contra os principados. Mas essas pessoas fecharam o coração que estão lá na política. Também pessoas que estão sendo manipuladas pelo sistema do crime, infelizmente está sendo manipulado. Há uma força espiritual aí por trás que o homem carnal não vai compreender, o homem natural não vai conseguir enxergar. Então eles vão querer o quê? Bater de frente, derramando sangue um do outro. E assim a gente precisa, como cristão, eu quero trazer esses comentários aqui com uma consciência cristã, para que as pessoas não se envolvam, principalmente nós cristãos, não se envolvam de uma forma querendo instigar, querendo fazer apologia ao crime dentro de todo esse sistema operacional. Irmão, mas o rapaz está falando que o governo está defendendo a sociedade. Sim, eu não estou tirando a razão dele. O que eu quero dizer é que eu tenho fé, eu tenho certeza que se as autoridades investissem, se as autoridades não ignorassem a Deus, eu não vou falar a igreja não, tá, irmão? Para não dizer que tem que entrar político dentro da igreja, mas se cada um de fato tivesse a sua particularidade, vamos dizer assim, religiosa, temente a Deus, mas não deixar se corromper com esse mundo aí,
que todos aí, a maioria deles, meus irmãos, eles não estão pensando em nós, eles não estão pensando em mim, não está pensando em você. A maioria dentro das autoridades, das políticas, eles estão pensando no terreno deles, no domínio, no controle sobre o ser humano. É a dura realidade. Seria tão gostoso, são tão lindo se de fato essas pessoas estivessem preocupadas com nós. E agora, diante de tanta essa guerra, quantas vidas, e não é só, eu não estou falando das vidas que estão perdendo e das famílias que estão sofrendo a respeito dos traficantes, de pessoas que estavam no crime, no combate. Eu estou falando de pessoas do bem também, da polícia que está ali preparada para defender o seu cargo, defender ali, né, seguir a ordem, né, que foi ali ditado para cada um deles para subir e fazer as suas operações. Continue comigo e faça uma análise juntamente comigo dentro de tudo isso que eu estou falando. Não estou querendo aqui ser dono da razão, eu não estou puxando para nenhum lado, meu irmão, mas nós precisamos orar a Deus para que Deus visite as nossas autoridades, os nossos políticos, e eles entendam que não é só derramar sangue. Verdade, não é. E não vai adiantar. No finalzinho tem uma dona que vai falar bem assim: não adianta matar, derramar sangue, um matando o outro, porque vai morrer polícia e vai morrer ladrão. Isso é uma fala de uma pessoa comum, igualmente a mim e a você. Tá bom, meu irmão? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí? Até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Ele está falando de Caracas, tratam, irmãos. Né? Eles estão falando de Caracas a respeito de que o presidente de Caracas e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta fez uma limpa, né? Fez um sistema lá que eliminou da segurança, doutor Osman, eliminou o índice todo o poder de assalto, de roubo, de crimes. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nada solicitado. Então peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando pra ter a paz, a nossa tem que ter quem? Paz. Deus. Simples não assim. Adianta, meu irmão. Parem de acreditar paz com nessa guerra, conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que, na verdade, tem que fazer assim, assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível, sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. Meu Deus. E vamos ver. Estamos vivendo uns fins de tempo, irmãos. Presos quem diria que o nosso país ia passar por esse perrengue? Porque daqui a pouco só Jesus na nossa vida. Aí eu te pergunto agora, nesse momento, onde está os crentes? Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento. O que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado. Policiais que morreram. Tem um policial chorando, morra quem é da organização criminosa. Obrigado. Policiais que morreram. Tem um policial chorando, Vence. Irmãos, essa cena é muito forte. Por isso que eu estou falando aqui para vocês que eu não estou defendendo A e B. Não, irmão. Eu não estou defendendo direita e nem esquerda. Eu não tenho interesse nenhum. Tem um marido, tem um filho. É o que esse repórter está falando. Nós estamos falando do crime organizado que não pensa duas vezes em atirar e matar policiais, atirar e matar civis para atrapalhar a encurta. A imagem que o Luiz Amatar, o meu editor-chefe, me mostrou aqui. Meu Deus. Os policiais socorrendo outros policiais. Veja que situação. Como se fosse uma guerra.
uma cena de filme. Não precisa ir mais para Israel, meu irmão. As guerras que nós assistíamos na televisão, nos canais, no YouTube, lá no Paquistão, em Israel, na Croácia, na Rússia, infelizmente, estamos aqui próximo, onde a mídia, segundo informações, a mídia escondeu. Não são 121 mortos. Segundo as informações, são 141 mortes, ou seja, 141 familiar que chora, independente do lado. Louvado seja Deus, misericórdia, meu Deus. Só o Senhor para guardar, confortar todos os familiares. Só Jesus para derramar paz no coração desse povo. Olha só, que terrível, gente. Onde nós sabemos que o último ataque que tivemos, a última tragédia que tivemos, guerra que tivemos, foi ali em 1992, no Carandiru, né, o maior sistema prisional do Brasil, ou até mesmo da América Latina, né? A polícia disse que não, enfim, é uma não é fácil não, meu irmão. De mata, essa região que parece